Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós saímos do livro de 1 Samuel, vimos ontem o capítulo 21, e hoje nós vamos entrar num salmo muito importante para nós os cristãos, que é o Salmo 142, escrito por Davi, que se chama Clamando em Alta Voz. Salmo 142, 2 e 3a diz assim: Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, eis que tu, que conhece o caminho que devo seguir. Nós vamos ver um período que gerou uma dolorosa preparação para o reinado que Deus prometera a Davi, a qual ele vivia, como vimos, fugindo de um rei invejoso e furioso. Você poderia imaginar a desolação que Davi deve ter experimentado, tendo todas as suas esperanças feitas em pedaços? Provavelmente ele nunca tinha estado fora de casa antes de ter sido recrutado por Saul. Cheio de maravilhosos sonhos e expectativas, o jovem Davi viveu um pesadelo. Ele não apenas deixou a sua casa, mas também teve de fugir do seu novo lar, pois foi separado de sua nova esposa e de seu melhor amigo e forçado a mendigar o pão ao sacerdote de Nob. Em 1 Samuel 22, 1, lemos que Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, que significa lugar selado, ficava de 32 quilômetros, cerca de 32 quilômetros de Jerusalém. Davi viajou aproximadamente 16 quilômetros a pé de Gade até o estranho lugar de refúgio que encontrou na fenda de uma montanha. Montanha com cavernas são comuns na área da Palestina, onde o exílio de Davi se deu. Existem evidências de que muitos continuaram a buscar refúgio nessas cavernas até a época do domínio romano, quando elas então se tornaram esconderijo para os judeus que fugiam da perseguição deste povo. Obviamente, os irmãos de Davi já tinham pelo menos mudado o tom em relação a ele, pois foram ao seu encontro nesta caverna. Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, diz 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Então Davi, ele perguntou ao rei de Moabe se seus parentes poderiam ficar com ele por algum tempo. Sem dúvida ele temia pela vida dele, já que se havia unido a ele. Você consegue imaginar o medo, a raiva, o abandono e a perplexidade que Davi deve ter sentido escondido nesta caverna? Em 1 Samuel 22, nós vemos esse único texto. Nunca teríamos conhecido tal experiência de Davi se não tivéssemos lido. Felizmente, Deus o inspirou a registrar então os seus sentimentos de forma escrita. Então Davi escreve o Salmo 142, a entrada dessa caverna sinistra, a qual ele usou para se esconder. A Nova Versão Internacional identifica o Salmo 142 como uma oração de Davi quando ele estava nesta caverna. E diz assim:
Em alta voz clamo ao Senhor. Eleva minha voz ao Senhor, suplicando por misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, eis que tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olho para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho abrigo seguro e ninguém se importa com a minha vida. Por isso clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido, e livra-me dos que me perseguem, pois eles são mais fortes do que eu. Salmo 142, versículos de 1 a 6. Poucos de nós foram obrigados a se refugiar em uma caverna. Mas todos nós provavelmente já sentimos alguma das emoções que Davi teve. O Salmo aqui oferece muitas descobertas sobre o coração desse jovem, mas também sobre os nossos corações. Suas reações fornecem um valioso exemplo para nós. Repare o que Davi fez quando foi tratado injustamente e se encontrou então em uma situação difícil. Primeiro, ele orou. Esse salmo fornece um testemunho inquestionável de que Davi lidava com as dificuldades em oração. Poucos negariam que a oração é a resposta correta aos momentos de crise. Mas muitas vezes não percebemos a oração como a resposta mais óbvia. Pensamos: Deus pode livrar-me dos meus pecados, mas não dessa situação. A segunda coisa que Davi fez, ele clamou em alta voz. A cena toca o nosso coração quando imaginamos esse jovem gemendo dentro dessa caverna. Muitas vezes nós vimos a dor tremenda expressa dentro desse salmo. Davi, ele estava ali, desejando por ajuda, clamando por misericórdia. Ele não se sentia importante, parecia que estava despercebido. Ele não havia pedido unção divina, mas só havia tido lutas desde aquele dia em que ele foi ungido. Só podemos especular então os pensamentos e os temores e as perdas que o levaram às lágrimas. Eu creio que clamar em alta voz ajudou Davi a manter a sua saúde emocional, mental e também espiritual. Algumas vezes não há nada como um bom choro. Dá uma aliviada, não dá? Davi era um homem verdadeiro sobre qualquer ponto de vista. No entanto, ele não conhecia desabafo melhor do que clamar em alta voz, mas não ao vento ou a qualquer um, mas sim ao seu Deus. Clame em alta voz ao Senhor quando você se sentir oprimido. Pode ter certeza, Ele resolve. Um terceiro detalhe acerca de Davi é que ele derramava diante de Deus o seu lamento. Ele contava os seus problemas ao Altíssimo. Conte você a Ele os seus problemas. Diga-lhe o que machuca. Você pode até contar a Ele aquilo que te incomoda. Estou convencida de que é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O futuro rei via seu coração como um jarro e derramava tudo o que havia nele sobre o seu Deus. Alegria ou tristeza, amargura ou medo. Davi não somente derramava o seu coração, mas também exortava as pessoas a fazerem o mesmo. Note as palavras de Davi no Salmo 62:8. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. A quarta coisa que podemos entender que Davi não apenas derramava suas emoções, ele também praticava a confiança em Deus. No versículo 13 ele disse: quando o meu espírito desanima, eis que tu
tu é quem conhece o caminho que deva seguir. Davi estava tão esgotado que temia ficar vulnerável às ciladas armadas pelos seus inimigos. Sua oração também se tornou uma lembrança para si. Você sabe quem conhece o caminho que você deve seguir. A oração é para o nosso bem, assim como para o prazer de Deus. Nós vemos aqui esse texto que enseja também uma quinta observação. Como Davi ansiava pela presença de Deus, como nós vimos no pão da presença. Tendo em vista que precisamos da presença divina, nossos sentimentos devem ser compartilhados com Ele, quer expressem exatamente a verdade ou não. No versículo 4, Davi disse: olha para a minha direita e veja, ninguém se preocupa comigo. Geralmente, os guardas ficavam à direita de seu protegido, prontos para disparar uma flecha em sua defesa. É disso que ele estava falando. Contudo, Davi lembrava a Deus que ele não tinha proteção. Suas palavras foram o seguinte: não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ainda que tivesse achado uma caverna para se esconder, a sensação dele era que não tinha abrigo porque ninguém estava lá ou se preocupava com ele. Com certeza, muitos se preocupavam com Davi, mas como eles não estavam em sua presença, ele se sentia abandonado. Seus sentimentos não estavam em consonância com a verdade, mas valia a pena, mesmo assim, dividi-los com Deus. Os sentimentos são um pouco como a nossa roupa suja. Algumas vezes não conseguimos separar roupas sem esvaziar o cesto. O Todo-Poderoso honrou o fato de Davi contar-lhe exatamente como se sentia, visto que trouxe os irmãos dele e a casa de seu pai para ficarem a seu lado. Desta maneira, Deus sabia que Davi precisava de seu pai. Mais tarde, o Senhor o amadureceu e o ensinou a se virar sozinho. Ele não mandaria sempre o pai de Davi para estar com ele, assim como não manda mais os nossos pais para nos buscar. Mas Deus sempre responde ao clamor que Davi faz, pedindo por ajuda. O sexto princípio dessa passagem bíblica, Davi confessou a sua necessidade urgente. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Um homem e uma mulher sábia reconhecem quando os que o cercam são mais poderosos do que ele. A exemplo de Davi demonstra que nossa vida de oração precisa ser bem específica. Precisa de disciplina constante para fazer uma oração assim. E provavelmente nós precisamos aprender com ele. Com frequência conseguimos ser muito mais exatos abrindo o coração a um amigo de com o nosso Deus, com o qual podemos verdadeiramente intervir, que pode realmente intervir e nos ajudar. Derrame diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Lembre-se, o Senhor estava com Davi. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Abra sua boca, clame ao Senhor.